garganta, precisa ter cuidado com a garganta, né? Vamos para a palavra de Deus. Quero convidar você para a gente estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, pega aí a Bíblia, sua Bíblia. 1 Coríntios, abre comigo, 1 aos Coríntios, capítulo de número 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14, 15 e 16. O tema é: receba força para alcançar lugares altos, que é a campanha. E o tema da palavra é explorando a mente. Explorando a mente. 1 Coríntios 2, 14. Vou começar a ler aqui o 14, tá? Acompanha aí comigo, vai ser colocado ali também, já está. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, verso 15, porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Perceba, querido, que ele está falando aqui, no versículo 14, da pessoa natural, e no versículo 15, da pessoa espiritual. Natural e espiritual. Tem uma diferenciação. Verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? É uma pergunta que ele faz. Aí ele termina, ele conclui, dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Dá um glória a Deus aí, querido. Pode aplaudir também o nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Pai amado, querido, fala conosco na Tua palavra, que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, às nossas mentes, desvendando, ó Deus, trazendo coisas novas, ó Deus, trazendo um alimento, trazendo, Senhor, meu Deus, clareza, luz de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Esses versículos são maravilhosos. Então ele fala do homem natural, e o homem natural, ele não consegue compreender Deus. Na minha versão diz, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. E diz aqui, para esse homem natural, as coisas de Deus são loucura. Parece loucura, é coisa do outro mundo. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Aí ele fala do homem espiritual. O homem espiritual é aquele que desenvolveu o relacionamento com Deus, que tem relacionamento com o Espírito Santo, que tem relacionamento com a palavra de Deus, que ama ao Senhor, né? Ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Então ele é uma pessoa o quê? Equilibrada. Ele é uma pessoa que tem discernimento das coisas, ele tem clareza das realidades, né? E aí ele fala, quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Aí ele termina dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso aqui é fantástico. Nós temos acesso, o que Paulo, o autor desta carta, o apóstolo Paulo, está dizendo aqui para nós, é que nós, cristãos, filhos de Deus, nós temos acesso à mente de Cristo, ou à mente de Deus, porque Cristo, o Senhor Jesus e Deus são um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então ele diz aqui que nós temos a mente. O que quer dizer que nós temos a mente? Que nós temos acesso, nós temos livre acesso à mente de Deus. E podemos aprender de Deus por meio da palavra escrita, por meio do Espírito Santo. Então, quando nós buscamos a Deus num culto como hoje, numa campanha, ou num qualquer outro culto, culto de domingo, quando você na sua casa abre a Bíblia e vai ler a Bíblia e buscar de Deus direção para a sua vida, quando você adquire, trabalha
a sua mente, o seu cérebro, a sua vida diária, para ser um leitor da Bíblia. Diariamente eu vou ler a Bíblia. Então você começa a ter um contato com a mente de Cristo, com a mente de Deus. E isso vai transformando você, vai mudando o seu caráter, vai trazendo paz interior, vai trazendo tranquilidade, harmonia na sua vida, vai mudando tudo na sua vida. Sua vida profissional melhora, seu relacionamento conjugal melhora, relacionamento familiar com filhos, com os outros, com as outras pessoas, de um modo geral, tudo vai melhorar. Agora preste atenção, esse capítulo aqui é muito importante de Coríntios. Nós estamos em 1 Coríntios capítulo 2, eu quero que você tenha depois a liberdade de ler todo esse capítulo lá na sua casa. 1 Coríntios 2, leia. Paulo inicia esse capítulo 2 de 1 Coríntios falando do mistério de Deus. O mistério de Deus que esteve oculto em todas as gerações. Falando também da sabedoria, mas não a sabedoria deste mundo, e sim a sabedoria de Deus. E Paulo, você vai ler lá e vai perceber isso, vai ver que está escrito dessa maneira. Ele nos assegura que Jesus Cristo crucificado é o grande mistério de Deus revelado a este mundo. O Cristo crucificado. Porque muita gente aceita Jesus como um profeta, como um homem iluminado, mas para muita gente Jesus não é Deus. Muita gente não acredita que Jesus é Deus. Os próprios judeus, muitos deles que aguardavam o Messias prometido desde Moisés, quando Jesus veio, muitos deles, a grande maioria da nação, rejeitaram Jesus. Não acreditaram que Jesus era o Messias, o Salvador, porque eles queriam um libertador que os libertasse militarmente do jugo dos romanos, porque a nação de Israel naquele tempo, ela estava subjugada pelo Império Romano. As pessoas que mandavam em Jerusalém, as pessoas que determinavam as coisas em todo Israel, eram os romanos. Jesus, quando foi crucificado, quem deu o aval final para a crucificação de Jesus foi Pilatos. E Pilatos era um representante de Roma, era um romano. Então, os judeus esperavam um libertador que os tirasse daquela condição de escravos de Roma, de serem dominados por Roma. Mas Jesus veio de uma outra forma. Jesus veio para trazer o reino de Deus de uma forma que eles não imaginavam. E o reino de Deus, queridos, primeiro de tudo, ele é espiritual. Ele é espiritual. É quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, reorganizando as nossas emoções, reorganizando a nossa mente, a nossa maneira de pensar. É quando nós temos o Espírito Santo, vamos dizer assim, dando as cartas da nossa vida, no controle da nossa vida. É quando nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, o próprio Deus habita dentro de nós. E nós nos dispomos a servir a Deus e a viver essa vida, mas não como apenas pessoas deste mundo, mas também como filhos de Deus, como agentes do reino de Deus aqui na terra. Você entende isso? Diga amém, Jesus. Então, Jesus Cristo crucificado é o grande mistério de Deus revelado ao mundo. Como eu disse, as palavras desta campanha do mês de julho, elas estão baseadas naquele livro do bispo que é Mentes Devastadoras, como controlá-las. Em alguns momentos eu vou fazer citações aqui do livro do bispo. E você pode adquirir esse livro, até para você trabalhar melhor esse assunto, né? Eu vou hoje trazer o assunto focado no primeiro capítulo, mas lá no capítulo é muito grande, então eu pensei algumas coisas, não poderia trazer tudo, porque é impossível, eu ia ficar aqui um tempão falando com vocês. E o bispo Robson, ele parte do princípio que o universo humano
não está lá fora, não está fora de nós, está na nossa mente. O universo humano está na nossa mente. Nós temos o universo vasto. Quantos planetas, quantas galáxias, né? A Terra está na Via Láctea, não é isso? Mas tem outras galáxias, que talvez não sejam nem conhecidas ainda, e os cientistas estão explorando, né? Mas cada um de nós temos o nosso universo. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, o nosso universo está na nossa mente, a minha vidinha, o meu trabalho, a minha família, o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu não gosto. É a nossa realidade. Então, cada um de nós, então o nosso universo não está fora, mas está dentro, está na nossa mente. Ou seja, o universo que experimentamos, ele está enraizado em nossa mente e nas nossas percepções, né, que nós temos da vida, do dia a dia, daquilo que nos rodeia, das circunstâncias que nós experimentamos. Então, nosso universo é uma construção da nossa mente. E ele pode ser trabalhado, ele pode ser melhorado. Ele pode ser melhorado. O seu universo pode melhorar e muito. A percepção, ou seja, o processo pelo qual o cérebro humano interpreta os estímulos recebidos por meio dos sentidos, a visão, o ouvido, ouvir, né, o tato, os 5 sentidos que nós temos. Então, a percepção, que é como nós percebemos tudo ao nosso redor, né, é o processo pelo qual o nosso cérebro ele vai interpretar os estímulos recebidos por meio dos sentidos, e é isso que vai moldar o que entendemos acerca do mundo. Então, é muito comum você ter uma situação e 2 pessoas olharem aquela situação e você pedir para elas falarem sobre aquela situação. E uma vai falar de um jeito, vai focar algo, e a outra vai falar de um outro jeito e vai focar outra coisa totalmente diferente. Parece que nem é o mesmo fato. E às vezes o mesmo fato, comentado por pessoas diferentes, vai ser dado uma visão totalmente diferente, que vai parecer que são 2 situações distintas, né? Então, esta interpretação que nós fazemos daquilo que nos rodeia, da vida, do mundo, de tudo, todas as coisas, é única para cada indivíduo. E ela é influenciada por experiências passadas que nós tivemos, nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, aquilo que tem valor para nós, aquilo que é importante para nós, e nossas expectativas do futuro. Então, veja bem que está aí, passado, experiências do passado. Às vezes, se as experiências do passado foram dolorosas, difíceis, elas vão deixar uma marca profunda, negativa, de dor, às vezes mágoas, e isso pode afetar o universo desse indivíduo, como ele vê a vida. Então, para ele, a vida vai ser sempre difícil, as pessoas sempre vão ser problemáticas, as pessoas sempre vão me ferir, as pessoas sempre vão me machucar, talvez essa pessoa vai se fechar, não vai querer relacionar com pessoas novas, com pessoas diferentes, né? Experiências passadas. Mas e se as experiências foram boas? Bom, aí ela vai ter uma outra perspectiva, um outro universo, outra realidade, né? As crenças que ela formou, às vezes vem da família, das heranças familiares que nós temos, né? Do que nós aprendemos na escola, com os nossos amigos, e as expectativas que nós temos de futuro. Agora, olha, o cérebro humano, ele é um órgão, né, que está aqui, na nossa cabeça. Normalmente ele pesa algo em torno de 1,3 kg ou a 1,4 kg. Está alojado em nossas cabeças e, embora sendo um órgão exaustivamente estudado nos cursos de medicina e entre outros cursos também, ainda não se conhece tudo sobre o cérebro humano. O cérebro humano é uma coisa fantástica, é algo fenomenal, né?
Mas nessa palavra nós queremos falar sobre a mente, não sobre o cérebro. Né? A mente, o tema é explorando a mente humana. Onde é que está a mente? O cérebro está aqui dentro, na cabeça, aqui no nosso crânio, né? E a mente? Onde é que a mente está? Bom, é isso que nós queremos estudar, e não é só nessa palavra de hoje, né? O bispo Rodovalho coloca o seguinte: a mente é um território menos tangível e mais misterioso do que o cérebro. Não conseguimos ver, tocar e nem determinar com precisão onde a mente está localizada. Interessante isso, né? O bispo argumenta que cientistas de renome sugerem que, embora interconectados, cérebro e mente podem ser considerados entidades separadas, ou seja, distintas, totalmente distintos um do outro. O Rabino Schroeder, quantos lembram do Rabino Schroeder? No Ciência e Fé, quem assistiu Ciência e Fé esse ano? Quem participou? No Ciência e Fé, o bispo sempre traz ele. O Schroeder é aquele rabino judeu que o bispo já escreveu alguns livros com ele de física quântica, algumas coisas que os dois escreveram, os 5 livros do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles escreveram eles numa linguagem científica, né? Tem essa Bíblia científica, que é uma obra produzida pelo bispo Robson junto com o Rabino Schroeder. O Rabino Schroeder, ele propõe que a mente, ela desempenha uma função integradora e holística para toda a humanidade. Então a mente, ela integra e é holística para toda a humanidade, para todos os seres humanos. Holística quer dizer o quê? Completa, que engloba o todo. Ele compara a mente a um supercomputador disponível para ser acessado por todos a qualquer momento. Então, ele diz que a mente humana, ou na verdade o cérebro humano, ele é como se fosse um rádio. O rádio, ou até a TV, as imagens que você vê na TV, ou o que você ouve no rádio, aquelas ondas, por exemplo, você pode estar sintonizado numa rádio lá em São Paulo, com o seu radinho aqui em Uberlândia. O que acontece? Aquelas ondas sonoras que vêm, elas são captadas, ela está lá no ar, ela vem, o seu aparelho capta ela, e ele decodifica aquelas ondas em som, e você escuta a pessoa que está falando lá em São Paulo, falando claramente para você, numa linguagem que você consegue entender. Então ele diz que o cérebro nosso é que faz essa ligação com a mente, com a grande mente, que integra todos nós. Assim, a mente não estaria restrita às fronteiras do nosso crânio, da nossa cabeça, pois seria uma entidade mais ampla, envolvendo todos os seres humanos em um contínuo de consciência compartilhada. Interessante, não é? Sim ou não? Muito interessante. A hipótese de que a mente possa existir fora do cérebro e do corpo, atuando como um supercomputador disponível para todos, é algo revolucionário. Isso tem revolucionado o pensamento dos estudiosos, dos cientistas, dos físicos que trabalham com essa área, né, da mente, do cérebro humano. É interessante, o bispo cita que em uma faculdade nos Estados Unidos, no prédio dessa faculdade que abriga os departamentos de Física, Matemática e Informática, tem uma frase muito interessante na chegada do prédio, quando você chega lá naquele prédio. A frase é o seguinte, em português, né, traduzida: as leis da natureza são os pensamentos de Deus. Interessante, não é, a gente pensar nisso? As leis da natureza são
os pensamentos de Deus. Que coisa, isso é grande, gente. Agora, essa declaração que está lá, escrita lá na porta desse departamento, lá dessa faculdade, ela está totalmente alinhada com dois textos bíblicos que eu quero passar para você. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra com sabedoria. No princípio, Deus criou os céus. Quando não existia nada, vem Deus e faz o quê? Cria tudo que nós conhecemos, tudo que existe. E tem outro versículo que eu quero te dar também, que é João 1, versículo 1. Projeta também para mim aí, Luiz. É o Luiz? Quem está aí? Luiz. João 1, 1, ou João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então tudo partiu da onde? Tudo partiu de Deus. Tudo que existe, o universo, as estrelas, os astros, tudo que existe, os planetas conhecidos e os que não se conhecem, a vida humana, tudo partiu de onde? De Deus, do Criador. Ou seja, o mundo físico em que habitamos, ele é o produto de uma dimensão totalmente não física a que nos referimos como mente. A mente inteligente, a mente criativa, a mente que sustenta tudo. E essa mente é Deus. É Deus, amém, queridos? É Deus. E quando Paulo, no texto que nós lemos lá de Coríntios, capítulo 2, quando ele se refere à mente de Deus, ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Querido, isso é muito grande. Agora, é óbvio que nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, para que a mente de Cristo, ela esteja cada vez mais presente na nossa mente, influenciando tudo na nossa vida. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos entender que sabedoria, palavras, pensamentos, estão todos alinhados com a mente de Deus. Ora, se você for ler Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vai dizer que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus lá na criação diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa o quê? Semelhança. Então nós somos criados para sermos como Deus. E através de Cristo, por isso que Cristo é o grande mistério de Deus revelado à humanidade. Através de Cristo nós temos a oportunidade de nos reconectarmos com Deus. E se Jesus é o verbo que se fez carne, João 1,1, que eu acabei de ler para você, o verbo que se fez carne, então ele é a palavra de Deus encarnada, e a palavra é Jesus, a palavra é Deus. Então toda a Bíblia, ela é Deus, ela é a mente de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você tem contato com a palavra de Deus, quanto mais você se dispõe a receber a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, querido, mais a mente de Deus, a mente de Cristo vai sendo fixada, firmada na sua mente. Agora a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O bispo não fala isso, mas eu vou dizer aqui algo que eu acredito. A mente humana, ela é o nosso espírito. É a nossa parte que tem contato com Deus. A fé existe na dimensão do espírito. Não é nas emoções. As emoções, elas oscilam. E o espírito, que ele tem a palavra de Deus,
ele não vai oscilar, ele vai manter firme. E é ele que vai ser a âncora das nossas emoções. É ele que vai nos sustentar nas dificuldades. É ele que vai nos sustentar nas provações. É o Espírito nosso, ligado com o Espírito de Deus, ou a mente humana, ligado na mente que coordena todo o universo, é que vai nos sustentar para vivermos uma vida plena, vitoriosa, para não nos abalarmos diante de dificuldades e de problemas que a vida muitas vezes trazem sobre nós. Se você entendeu, diga amém. A mente de Deus está em toda parte. E com base nesse conhecimento científico, nós podemos compreender então, melhor, a essência das interações do Deus Criador, totalmente não físico, porque Deus não é físico, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas ele interage conosco, com o nosso corpo físico, ou seja, com o nosso cérebro físico. A mente não física, interagindo com o nosso cérebro físico. Dá um glória a Deus aí, querido. Está claro o que eu estou falando? Amém ou não? Nossas mentes individuais, elas são fragmentos da mente divina universal, sintonizada com a nossa mente, ou melhor, com a mente criadora, que é importante para nós, ou a mente de Deus. Ou seja, nossa mente está sintonizada para conectar-se com a mente de Deus e receber de Deus intuições e mensagens divinas. Por meio da palavra, lendo a Bíblia, o Espírito Santo fala com você, ele traz uma inspiração, ele revela algo para você, e aquilo descortina para você toda uma nova realidade, que vai poder fazer com que você possa reorganizar-se emocionalmente, posicionalmente em relação à vida. Sabe, queridos, como isso aqui que eu estou falando para você é importante e é grande. Ou seja, a nossa mente, ela está sintonizada para conectar-se com a mente de Deus. E o que é que vai propiciar isso para nós? O que é que vai propiciar com que a nossa mente seja conectada com a mente de Deus? A nossa decisão e a nossa vontade. O que você precisa para se conectar com a mente de Deus é ter uma decisão e ter uma vontade direcionada para este propósito. Depende de você. Depende de você querer. Depende de você decidir, eu quero isso para a minha vida, eu quero me conectar com o meu Criador, eu quero a mente de Cristo na minha vida. Então essa mente de Cristo que Paulo falou, nós porém temos a mente de Cristo, ela precisa ser desenvolvida, e ela vai ser desenvolvida pelo nosso relacionamento constante com o nosso Deus. Sabe, todos nós temos os nossos amigos, e dentre os nossos amigos nós temos os nossos melhores amigos, e dentre os nossos melhores amigos talvez nós tenhamos um que é o meu melhor amigo, e esse meu melhor amigo, ou amiga, é aquela pessoa com quem eu abro tudo, eu abro as minhas tristezas, eu abro as minhas alegrias, eu choro, eu tenho liberdade de rasgar, de ser eu mesmo. E quando eu estou falando de conectar a nossa mente com a mente de Deus, eu estou falando disso, de você colocar Deus como o seu melhor amigo. Você pode chegar diante de Deus e chorar, falar que você está triste, você pode chegar e rasgar seu coração, você pode falar, olha Deus, fizeram isso comigo, fizeram aquilo. Deus vai te entender, Deus vai te amar, Deus vai te consolar, Deus vai te fortalecer, Deus vai mostrar na palavra dele para você, como que você deve agir. Quando alguém ferir você, a Bíblia fala, não vingais a vós mesmos. Quando alguém tratar você com educação, você retribui com amor. Com falta de educação, você retribui com amor. Se um bandido te fizer andar 1 milha, anda com ele 2. Está entendendo o que eu estou falando? É o que Jesus nos ensinou. Isso chocou o judeu,
Porque o judeu vinha daquela linha de Moisés. Qual era a linha de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Você me feriu, eu vou te ferir também. Você me machucou, eu vou te machucar também. E Jesus vem falando, não. Se o teu inimigo bater no seu rosto, oferece a outra face. Querido, isso é grande. Mas nós precisamos estar conectados com a mente de Deus para sermos capazes de viver isso. De viver essa realidade. Nós vivemos num mundo mau. Mas no momento que você conectou com Jesus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não é mais apenas um cidadão dessa terra, você é um cidadão do céu que ainda está vivendo nessa terra, mas se você permanecer com Cristo, um dia você vai viver a eternidade com Ele. Então as leis que regem a nossa vida não podem mais ser as leis aqui da terra, precisa ser as leis dos céus, a lei do amor. Então, querido, ao compreendermos a natureza da mente, da consciência e da relação entre o físico e o não físico, nós podemos reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e nos permitir ser guiados e inspirados pela sabedoria divina que permeia todo o universo. Estar consciente dessa conexão com a mente de Deus nos oferece uma nova perspectiva sobre a nossa existência e nos ajuda a viver de acordo com os princípios espirituais que regem o universo. Você viu lá que Paulo falou que o homem natural não compreende as coisas de Deus, não compreende a mente de Deus e acha que é loucura, mas o homem espiritual compreende. E esse mundo ele é regido pelos princípios espirituais de Deus. Não pense que porque tem guerras, tem fome, tem terremoto, Deus perdeu o controle. Não. Tudo isso acontece porque Deus deixou que o homem fizesse de acordo com a vontade dele. Lá no Éden, o homem deixou de comer da árvore da vida e foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da independência com Deus. E hoje nós temos aí o humanismo, nas universidades muito forte, nós temos o ateísmo, é o homem no centro e Deus está fora. E é isso que está virando o mundo hoje. Porque o homem no centro, ocupando o lugar que é de Deus, só vai dar o quê, gente? Só vai dar caos, só vai dar confusão. Veja esse versículo comigo, 2 Coríntios, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O quanto esse versículo faz sentido para você, querido? Você está em Cristo, não está? Aceitou Jesus. Ele está dizendo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você se sente uma nova criatura? Você acredita que você é uma nova criatura? O que isso mudou na sua vida? Mudou ou não mudou? Sim ou não? Para melhor? Mas ainda tem coisa ruim? É porque você ainda está num processo. Não está acabado ainda, não está pronto. Você precisa continuar buscando conhecer mais e mais a mente de Cristo. Para que você possa, a cada dia, ir ficando mais parecido com Cristo. Quantos querem ficar mais parecidos com Cristo? Eu quero terminar, quero chamar os músicos aqui, dizendo para você o seguinte. Esta campanha do mês de julho, Força para Alcançar Lugares Altos, ela pretende nos ensinar como compreender os processos para dominar nossas mentes e como construir mapas mentais e a construção de uma nova realidade na nossa vida. Veja que o título do livro do bispo é Mentes Devastadoras. O que é uma coisa devastadora? Destruidora. Como controlar uma mente devastadora, né? Então perguntas como: de onde nossa mente tira os nossos pensamentos? Os pensamentos que você tem na sua mente, você acha que tudo é seu?
ou vem de algum lugar. Que lugar é esse? Porque temos bons e maus pensamentos. De vez em quando passa um pensamento mau aí na sua mente. Vontade de pegar alguém pelo pescoço e... Por que pensamos o que pensamos? Por que pensamos o que pensamos? Tem gente que tem uma mente, tá assim o tempo todo, ó, uma mente inquieta. E essa mente inquieta muitas vezes produz muita ansiedade. E a pessoa não se aguenta, e ela tem que soltar essa ansiedade de alguma coisa. Às vezes vai na unha, nos dedos, vai comendo as unhas tudo dos dedos. Às vezes é brigando com as pessoas. Cada um tem um jeito. Porque alguns pensamentos nos machucam e outros nos fazem felizes. Isso é o que nós pretendemos trabalhar nessa campanha, com a graça de Deus. Aguarde os próximos capítulos. Você pode adquirir o livro e vai te ajudar também, né? Fique de pé, querido. Quantos querem construir a mente de Cristo? Muitas vezes eu venho orando em cima desse versículo, 1 Coríntios. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E é nesse capítulo 2, nesse mesmo capítulo de Coríntios, que Paulo fala, no versículo 9, que aquilo que o homem algum viu, ouvido algum jamais ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse mesmo capítulo. Querido, Deus tem coisa grande para você, mas você precisa aprender a sintonizar a sua mente no canal certo. Quando eu dei o exemplo aqui do rádio, que pode pegar uma rádio de São Paulo, não pega só uma, pode pegar um monte de rádio. Agora, qual é a rádio que tem uma boa programação, que você vai ouvir e vai ser bênção para você? Nós precisamos selecionar o que a gente ouve. Então, querido, sintonize a sua mente no canal certo. Sintonize a sua mente no canal de bênção para a sua vida, no nome de Jesus. Nessa campanha do mês de julho, como alcançar força para conquistar os lugares altos. Eu creio que o que Deus quer para nós, Deus orientou o bispo a colocar aí essa campanha, o que Deus quer para nós, é que a gente reorganize o nosso pensamento. Reorganizando o nosso pensamento, a nossa mente, nós vamos reorganizar as nossas emoções. Isso vai influenciar o nosso comportamento. Isso vai influenciar a nossa vida, para vivermos uma qualidade de vida melhor. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Fale com Deus, agradeça a Deus pela palavra dele. Esse culto é culto de fé, você não está no lugar errado não, é culto de fé e de milagre. Mas a fé na nossa vida, que é algo espiritual, ela vai depender de como nós lidamos com a nossa mente. Quem tem uma mente muito agitada não consegue trabalhar a fé, porque a mente vai roubar, a energia negativa vai roubar a fé. Oh Jesus, fala conosco. Jesus, trabalha-nos, trabalha as nossas realidades, muda a nossa história. Senhor, nós queremos um milagre da transformação de Deus na nossa vida. Nós queremos o caráter de Jesus, nós queremos a mente de Cristo, nós queremos os pensamentos do Senhor, nós queremos pensar como o Senhor pensa, porque os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Aleluia. Nós queremos pensar com a mente do Senhor, em relação à nossa família, ao nosso cônjuge, em relação a filhos, em relação a negócios, em relação ao chamado de Deus, em relação a tudo nesta vida. Queremos pensar com a mente do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te ungir, querido, quero te ungir, quero chamar você para o altar. Você que quer receber a unção de Deus nessa sexta semana, para conquistar os milagres de Deus, para ter a sua vida ligada, mais ligada a Deus, para ter a mente de Cristo. Nossos pastores, nossos líderes vão orar e ungir você. Sai do seu lugar, vem.
Vem receber a unção de Deus. Vem receber a unção de Deus. Meus 12, por favor, venha. Venha, diáconos. Pode chegar bem aqui na frente. Pode chegar bem aqui na frente. Aleluia. Você vai receber a unção de Deus. Fala, Deus, que essa unção seja para que a mente de Jesus, a mente de Cristo esteja sobre mim. Eu quero pensar os pensamentos do Senhor. Eu quero ter a minha mente transformada. Eu quero ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Eu quero estar conectado com o céu. Quero estar conectado com o Senhor. Aleluia. Todo o meu ser seja influenciado pela mente do Senhor, pela mente de Cristo. Acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Dai tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em
irmãos ainda estão recebendo orações, estão sendo ungidos. Querido, creia na unção de Deus. A unção é para marcar um momento, é para selar uma palavra profética de Deus na sua vida. Toma posse, fala: Deus, essa unção de hoje eu a recebo no meu coração em nome de Jesus. E tomo posse do novo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha nova história que eu vou escrever com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração para aquelas pessoas que querem fazer uma aliança com Jesus. Você que quer entregar sua vida para Jesus, que quer convidar Ele para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, que quer ter um encontro com o seu Criador, que vai mudar a sua história, que vai fazer de você uma nova pessoa. Você não está aqui por acaso. Se você veio e você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, é porque hoje é o dia que Deus determinou para isso. Jesus veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você foi criado para a vida eterna, querido. Você não foi criado para viver só aqui, esse tempo que a gente vive aqui na terra, não. Eu quero que você ore comigo. Se você quer fazer essa oração entregando sua vida para Jesus, eu vou orar e você vai repetir comigo a minha oração. Quero que toda a igreja ajude. Feche os seus olhos agora, ore comigo. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu reconheço que sou pecador e preciso do perdão de Deus, do teu perdão. E eu sei que o Senhor veio a este mundo para me salvar. Na cruz, o Senhor pagou o preço dos meus pecados e das minhas culpas. Por isso, Jesus, eu abro o meu coração e eu te convido: entra no meu coração, faça morada na minha vida, seja o meu Salvador e o Senhor da minha vida, e eu te recebo nesta noite como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de saber quem fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus de todo o coração. Quem fez? Levante a sua mão, quero te ver em nome de Jesus, onde você estiver. Se você recebeu Jesus hoje pela primeira vez, levante a sua mão, eu quero ver você. Tem alguém? Tem alguém? Não precisa ficar com vergonha, é você e Deus. Tem ali uma jovem, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais alguém? Se tiver, não fique com vergonha, querido. Fala: eu recebi Jesus. Esse é o momento mais importante na vida da gente, quando a gente recebe Jesus, né? Tem mais alguém? Eu vou te dar mais uma oportunidade de você se identificar. Eu orei, levante a mão, se é o seu caso. Bom, então é aquela jovem, eu quero orar com ela. Mariana, vem com ela, é sua amiga. Vem com ela. Stephanie, vamos abençoar a Stephanie, queridos. Igreja, estenda a sua mão, fecha os seus olhos, Stephanie. Pai, eu abençoo a Stephanie nesta decisão em que ela entregou a vida dela para o Senhor. Ela convidou a Ti, Jesus, para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. E eu a abençoo. Nós como igreja a abençoamos. Declaramos sobre ela o perdão de Deus.
declaramos o perdão de Jesus, declaramos uma nova vida em Cristo, a partir dessa decisão que ela tomou hoje publicamente. Nós como igreja a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus aí, igreja. Acompanhe ela lá, dá um presentinho nosso para ela. Fala para o irmão do seu lado: Deus é bom. Vamos orar pelos pedidos de oração. Nós temos aqui alguns pedidos. O Alisson Ribeiro pede por sua vida e a vida da sua família, pois estão passando por conflitos relativos à herança. Deus ajude, né? A Laís Faria pede oração pela vida da dona Luz Dalva, que irá realizar uma cirurgia amanhã pela manhã. O Alisson Ribeiro ainda pede para que possa quebrar as barreiras da sua vida e ele voltar a servir a Deus na Sara. A Divina pede pelo tio dela, o Geraldo, que está em uma cirurgia na UFO. Vamos orar? Estende a sua mão aos céus, querido Pai. Colocamos estes pedidos, estas necessidades e outras que não foram colocadas aqui. Colocamos o pedido do Alisson, Senhor, que ele pede pela sua família, essa situação de conflitos por causa da herança, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, todo espírito de confusão, de briga, meu Deus, seja repreendido. Nós repreendemos e oramos que haja paz, e que tudo seja feito na paz. Oramos pela vida da dona Luz Dalva, que vai fazer essa cirurgia amanhã, que tudo corra bem, que o anjo do Senhor esteja ali, que ela seja feliz nessa cirurgia. Ainda oro também pela vida do Alisson, para que toda barreira que impede ele de voltar a congregar na casa de Deus caia por terra no nome do Senhor. Oro pelo Geraldo, tio da Divina, pela cirurgia que ele estará fazendo. Senhor, que o Senhor abençoe a vida dele. Eu oro pela dona Lucília, eu oro pelo Caio, pela saúde da Lucilene, que o Senhor esteja abençoando essas vidas. Repreendemos todo o mal. Ó Deus, oramos pela mãe da pastora Sandra. Senhor, também põe a tua mão sobre a vida dela, repreende a enfermidade. Senhor, que todo o mal seja derrotado, toda a enfermidade seja derrotada na vida de todas essas pessoas, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Grande abraço, vai com Deus.